Olá, pessoal. Eu estou de volta com vocês agora para explicar, para contar para vocês como funciona uma constelação online. Muitas pessoas têm me perguntado como é que faz, como é que funciona, como é que é isso de constelação online. Então, a constelação online é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, nós temos aqui um prato giratório. Nesse prato giratório aqui tem mulheres, meninas, homens e meninos. As mulheres, elas têm aqui uma sainha e um cabelinho Chanel, e os homens têm um corpinho reto e um cabelinho recortado. Então, num primeiro momento, quando a gente agenda uma constelação, quando a gente se encontra aqui pelo vídeo, eu vou te perguntar se você conhece constelação, se você conhece as bases desse trabalho, e se você não conhece, eu vou te contar um pouquinho dessas 3 leis sistêmicas de pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dar e o tomar, para que a gente possa falar a mesma língua, para que você possa entender as dinâmicas que se apresentarem. E num segundo momento, eu vou te mostrar também como é que vai funcionar com os bonecos, porque o que acontece? Numa constelação no grupo, as pessoas, os representantes, são pessoas e as pessoas nos contam o que vaza de informação no corpo delas. Então, de repente, a pessoa tá lá e fala: puxa, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma angústia, ou eu tenho vontade de me aproximar dessa pessoa, eu não quero me aproximar daquela, eu quero ficar longe daquela. E tudo isso vai trazendo informação a respeito dessas dinâmicas que estão por trás da questão que a gente quer resolver. E aqui com os bonequinhos, a gente não tem as pessoas que nos contam o que elas sentem no corpo. Mas aqui com os bonequinhos, a gente num primeiro momento vai trabalhar, assim como a Siglinde Schneider, que foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com os bonequinhos, de forma estática. Então eu vou pedir para você, em primeiro lugar, me dizer qual é a questão que você quer trabalhar, e qual seria um bom resultado para você, se a constelação te traz o quê? Porque é isso que vai nortear o nosso trabalho. E depois, num segundo momento, eu vou pedir para você escolher bonequinhos para representar pessoas ou elementos da questão que você quer trabalhar. E a gente pode representar qualquer coisa. Um bonequinho pode representar uma pessoa, pode representar um sintoma, pode representar uma empresa, pode representar um inventário, pode representar uma casa que eu não consigo vender, ele pode representar qualquer coisa, uma emoção, uma angústia, ele pode representar qualquer coisa. E aí eu vou pedir para você escolher os bonequinhos. Então, por exemplo, eu vou pedir para você escolher alguém para representar, um bonequinho para representar você. E você vai me dizer desses bonequinhos qual você quer que te represente. Vamos supor que seja essa mulher vermelha. E aí eu vou te perguntar, onde você quer que eu coloque esse bonequinho? E você poderá talvez me dizer, coloca bem no centro aqui, de frente para a tela. E eu vou te perguntar se tá bom aqui. E vou te mostrar também a posição para você me dizer se você quer mais à direita, mais à esquerda, mais para frente, mais para trás. Vou pedir para você escolher outro bonequinho, por exemplo, um sintoma. Ah, eu quero o bonequinho, a bonequinha pequenininha amarela. E de repente eu vou te perguntar também onde você quer que eu coloque essa bonequinha. E talvez você me diga, eu quero que você coloque ela bem de frente para mim, olhando para mim. E aí eu vou te mostrar mais uma vez e de repente você me fala, não, tá longe demais, eu quero um pouquinho mais perto. E assim nós vamos colocando elemento por elemento neste campo. Eu vou girando para você ver. E a hora que você tiver colocado todos os bonequinhos, nós vamos olhar juntos o que é que essa colocação por si só já nos traz de informação. Então eu vou te oferecer olhares, porque
uma mesma colocação não necessariamente quer dizer para todo mundo a mesma coisa. Então eu vou te dizer o que eu tô vendo e você vai ver dentro da sua questão, você vai sentir no seu corpo aquilo que ressoa em você, porque o nosso corpo sabe. Então aquilo que tem a ver com você, você sente, você emociona. E num segundo momento, porque o que acontecia com a Siglinde Schneider? Muitas vezes ela se via sem informação e falava, olha, você vai se informar então na sua família e depois a gente continua olhando para isso. Só que hoje nós temos aqui, eu trabalho por essa técnica também, que é a técnica da Vera Bassoi, que é uma grande amiga, uma grande consteladora, e ela intuiu e escreveu inclusive a dissertação de mestrado dela com este tema do movimento dos bonequinhos. Então, o que a gente vai fazer num segundo momento? Se você estivesse presencial comigo aqui, eu pediria para você mesmo colocar aqui o dedo na cabeça do bonequinho e a gente fica com o dedo na cabeça do bonequinho e procura não pensar em nada. Eu prefiro fechar os olhos, porque de olho fechado eu não tenho esse estímulo visual que me atrapalhe, que mantém talvez a minha mente cheia de coisas. Então eu fecho um pouquinho os olhos, procuro abstrair, deixar minha mente vazia e a gente vê o que acontece. E pode ser que esse bonequinho escorregue e pode ser que ele não escorregue. E muitas vezes a gente fica em dúvida, se você está fazendo pela primeira vez, você fala, puxa, o bonequinho começa a escorregar, você fala, ai meu Deus, será que eu estou empurrando esse bonequinho sem querer? Ou será que a Uli está empurrando esse bonequinho? Então o que eu sempre peço, ou o que eu faço online? Eu também coloco o dedo na cabeça do bonequinho, eu vou até tirar esse aqui do lado, tá pessoal? Só para vocês verem melhor. Então, se eu tô com o dedo na cabeça do bonequinho, você veja que se eu empurro ele para frente, percebe que ele dá um brequinho e se eu insistir ele cai? Da mesma forma, se eu puxo ele para trás e se eu insistir, ele vai cair também. Mas eu posso, claro, manipular esse boneco e levá-lo de propósito até esse bonequinho aqui. Ó, vou levar. Né? Mas percebe que ele dá umas escorregadas? Eu preciso corrigir rota. Mas como eu tenho prática, mesmo que dê um pouquinho de trabalho, eu consigo levar, né? Mas perceba que eu tô mexendo a minha mão, né? Tô mexendo meu dedo de propósito e o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui, não é isso. Eu vou simplesmente encostar o dedo na cabeça do bonequinho, vou fechar os olhos e vou esperar. Se eu perceber que ele está mexendo, eu vou sim dar uma espiadinha para entender o movimento dele. Por quê? Porque é diferente se esse bonequinho olha para todos estes homens e depois vem até essa criança, ou se este bonequinho desliza direto até essa criança. São informações diferentes. Então eu preciso saber do que se trata para até poder te oferecer aquilo que a gente chama de frases de solução. E o que são essas frases? Então, num primeiro momento eu vou te dizer o que eu tô vendo, num segundo momento eu vou colocar o dedo na cabeça dos bonequinhos e eles poderão ou não se mexer, e a gente também, através desse movimento do boneco, a gente percebe essa dinâmica. Se de repente um bonequinho não se mexe, o que isso pode querer dizer? Da mesma forma que numa constelação no grupo, quando uma pessoa, um representante diz, eu estou parado aqui, eu estou fincado aqui, eu não consigo sair do lugar. E às vezes a pessoa diz, mas é exatamente assim que eu me sinto. Parece que eu estou fincado no chão e eu não consigo andar na minha vida, eu não consigo sair do lugar. Então, tudo traz informação. Então, quando eu tô aqui, então, e esse bonequinho, ele andou, quer dizer, isso traz uma informação, eu, através desse movimento, vou te oferecer essas falas. E o que essa fala tem como propósito? Qual é o propósito de eu te oferecer essas falas, de você falar em voz alta essas falas? Porque estas falas, num primeiro momento, têm como objetivo trazer à luz, desmascarar essas dinâmicas invisíveis. E num segundo momento, elas têm por objetivo reordenar
essa informação, ou seja, através de uma ampliação de olhar, eu reordeno isso dentro dessas 3 leis sistêmicas, de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o que é que você vai sentindo no seu corpo? Alívios. E como eu sei que é isso mesmo que tá sendo dito, que isso é real? Porque o seu corpo sabe. Então, se eu te ofereço uma fala que é, o seu corpo emociona. Simples assim. Se eu te ofereço uma fala que não é, o que você vai dizer para mim? Você vai dizer, Uli, eu repeti porque você me pediu, mas isso não me emociona, isso não me toca, eu falei da boca para fora. Então eu vou saber que não é por aí. E aí nós vamos testando e você vai perceber, seu corpo percebe, mesmo que você não saiba do que se trata. Uma vez eu facilitei uma constelação para um rapaz e ele se dizia filho único. E na constelação apareceu uma criança. E eu perguntei para ele, eu falei, quantos irmãos vocês são? Quantos filhos vocês são? E ele falou, não, eu sou filho único. Mas ele tinha um sintoma, ele já trouxe um histórico de eu não encontro meu lugar na vida, parece que eu trabalho por 2 e ganho por 1. E aí eu arrisquei, eu testei, porque a gente pode testar só tudo. Então eu ofereci para ele uma fala, eu falei, então olha para essa criança e diz para ela, eu não sei quem você é, mas o meu coração sempre soube. E aí ele emocionou muito. Ele falou, nossa, Uli, eu não sei aonde isso cabe, mas isso me toca profundamente. E aí eu ofereci uma outra fala para ele, eu disse para ele, então diz para essa criança, você é o primeiro, e eu não sabia, e eu sou o segundo. Eu te devolvo o seu lugar de primeiro, escorrego para o meu lugar de segundo, onde é muito mais leve para mim. E aí ele emocionou, começou a chorar e falou assim, nossa, me dá um alívio dizer isso. Depois ele me deu um feedback, depois de um tempo, ele falou, eu conversei com a minha mãe e ela me falou que realmente ela perdeu uma criança antes de mim, mas ela nem sabia que ela estava grávida, ela nem entrou em contato com essa criança. E se o médico não tivesse dito para ela que era um aborto, ela não ia saber nunca, se ela não tivesse precisado fazer uma curetagem depois. E isso passou batido. E ela sempre me chamou de primeiro e único filho. Então, às vezes, intervenções muito simples trazem já as coisas no lugar. E, de repente, a vida dessa pessoa flui de uma outra maneira. Então, essas falas, a gente vai caminhando dentro dessas falas. E como é que a gente sabe que a constelação terminou? Como é que é isso? Quando acontece justamente esse alívio, quando o seu corpo sente que já foi o suficiente, que já veio à luz aquilo que precisava vir. Então, como é que funciona, né? Se a gente pensar e fizer uma imagem de constelação, é como se a gente fosse nesse grande Google cósmico, trouxesse ali a sua questão, Enter, fizesse o download dessa questão, trabalhasse isso aqui como se fosse um documento compartilhado, e à medida que a gente vai, através dessas falas, colocando as coisas no lugar dentro dessas 3 leis sistêmicas, ressignificando esses conteúdos, a gente devolve para essa nuvem de informação familiar esse assunto ressignificado, como se fosse realmente a gente tivesse trabalhado num documento compartilhado, modificado aquilo que a gente achou pertinente, devolvido para essa nuvem, e todo mundo que é do meu sistema familiar ou que acessa essa informação também vai acessar daqui para frente essa informação modificada por mim que trabalhei a minha questão. Então, a gente fala, né, a física fala em salto quântico vibratório. Então, você praticamente presenteia o seu sistema ou essa informação num upgrade vibratório. Tem um exemplo legal também, bem simples, de uma moça que fez uma constelação e o tema dela era a mãe dela. Ela dizia, eu amo a minha mãe, mas eu não consigo ficar sentada 5 minutos do lado dela, que a gente briga que nem cão e gato. E eu queria muito resolver isso. E depois da constelação, ela me trouxe um feedback, ela falou, Uli, eu nem falei para minha mãe que eu fiz constelação, eu acho que ela não ia nem entender o que é constelação.
mas ela tá tão mais light comigo. O que será que aconteceu? Então, vocês imaginam que dentro dessa nuvem de informação, e hoje, com a computação, é muito fácil da gente imaginar, né? A gente fala com toda tranquilidade. Onde é que a informação tá? Guardei na nuvem, né? Então, dentro dessa nuvem de informação, dentro dessa pastinha de informação, toda vez que ela e a mãe dela acessavam essa nuvem, digamos, do relacionamento delas, ela vibrava conflito. A partir do momento que essa filha olhou para essa questão, ressignificou esse conteúdo passou a vibrar numa outra frequência, talvez numa frequência mais harmônica. E aí, quando as duas se encontram e acessam essa pastinha, ela está vibrando diferente. Isso reverbera também na mãe, que nem trabalhou isso em constelação, né? Então, é assim que funciona. Em relação ao movimento dos bonequinhos, também eu preciso dizer, porque nós temos aqui, ainda mais no Brasil, né, aquela prática, aquela brincadeira do copo, que o pessoal, eu não sei se vocês lembram, eu brincava muito disso. Minha mãe sempre dizia, William, não brinca com isso, porque você não sabe com o que você está mexendo, e eu morria de medo de levar um espírito para casa e levar uma bronca da minha mãe. Mas na verdade hoje eu sei que isso não é espírito, isso é informação de campo. Então como é que acontece isso? Isso acontece por radiestesia. Então quando a gente se conecta e tem essa questão premente de olhar para essa questão que a gente quer trabalhar, a gente se conecta, digamos, nessa nuvenzinha com essa informação através do nosso DNA. Tem 2 cientistas russos que estudam o nosso DNA, e eles descobriram que uma parte do nosso DNA funciona como se fosse um modem, que nos liga nessa internet cósmica. Só que nós temos também um filtro, que graças a Deus é bem estruturado, que é o nosso ego, ligado ao nosso sistema energético, que funciona, nosso sistema chácrico, que funciona como um filtro, que não deixa passar toda a informação. E quando a gente, numa constelação, quando a gente coloca o dedo na cabeça do bonequinho, estes micromovimentos inconscientes do nosso dedo, que é por onde essa informação vaza, independente do nosso filtro, quer dizer, a gente não sabe que tem a informação, quer dizer, eu acesso através do meu DNA essa informação, só que eu não sei que tenho ela, mas ela vaza através desses micromovimentos inconscientes do meu dedo e faz um bonequinho deslizar, buscando com quem precisa falar ou resolver alguma questão, indo buscar fora quem ainda falta. E assim a gente vai entendendo essas dinâmicas, né? É como, eu não sei se vocês já viram essas pessoas, aqui em Sorocaba tem bastante essas pessoas que vão para o campo procurar um lugar para furar poço artesiano, e eles vão ou com pêndulo, ou com uma forquilha de árvore, ou então até com um chaveiro, com a chave pendurada, segurando pelo chaveiro e tem aquela correntinha, e a hora que a pessoa chega ali perto, ou ali onde tem água, aquilo começa a girar feito doido. Mas é o pêndulo que faz esse trabalho? Não, são esses micromovimentos inconscientes que são imperceptíveis aqui em cima, são muito pequenos, mas são amplificados nessa cordinha do pêndulo ou na altura da haste da forquilha, né? Onde um movimento pequenininho aqui é um movimento enorme embaixo. Então é assim que funciona, quer dizer, a gente acaba driblando o nosso filtro e trazendo a luz através desses movimentos, a gente consegue enxergar, assim como numa constelação no grupo, os representantes nos trazem a informação, a gente tem essa mesma qualidade de informação numa constelação individual. Então, pessoal, não sei se ficou claro, mas é assim que funciona também a constelação online. Então, até uma próxima e, por favor, deixem aqui algum comentário, se foi útil, se talvez vocês gostariam de saber mais alguma coisa, porque assim eu posso ir aprimorando os meus vídeos. Muito obrigada, um beijo e até uma próxima. E fico à disposição para as constelações online.